Oh, gente, eu tentava dizer. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo de caso dos alunos FinPro, dos casos dos alunos FinPro. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo consegue me ouvir? Ó, falem para mim no chat, cadê vocês aparecendo? Sabem que os estudos de caso a gente aparece, a gente discute. Hoje uma aula no feriado, então vai ser uma aula mais enxuta com a gente aqui discutindo caso nossos alunos. Eu quero ouvir a participação de todos vocês. Beleza? Cadê? Estão me ouvindo? Ó, no chat, estou vendo vocês aqui. Eu vou dar 2 minutinhos para o pessoal entrando aí e a gente vai começando a discutir esses casos dos alunos, né, dos nossos alunos. Para quem está vindo pela primeira vez, eu sou a Suna, eu sou da turma 11, sou FinPro, e eu lidero aqui o estudo de casos. Aqui não existe resposta certa ou resposta errada, todos nós vamos compartilhar o nosso conhecimento. O que eu faria? Nossa, eu não concordo, eu não faria dessa forma, a abordagem é outra, para que a gente e nos próximos casos dos alunos, a gente consiga tomar decisões melhores, consiga ouvir, né, de uma forma melhor, mais empática, e consiga finalmente entregar o resultado que o nosso aluno tão merece, tá? Gente, vou compartilhar então um slide aqui com vocês. Quem mais vai aparecer aí para discutir os casos comigo? Ó, só tem duas aqui que eu tô vendo. Deixa eu ver se tem mais. Tá lá para trás. Ah, tá. Vocês estão escondidos, né? Vou colocar aqui um slide. Vocês falam para mim se está aparecendo. Quando aparecer, tá? Dá um toque aí. Dei os 2 minutinhos, a gente já começa. Já começa. E aí, tá frio na cidade? Muito frio. Rio de Janeiro tá congelando. Aonde? No Rio? Aqui tá frio. Eu tô Muito de frio, né? mantinha. Estamos lá com quantos graus? 20, 23 graus e a gente sofrendo. Que isso, aqui tá 14. Que isso, a Aline tá congelando lá no sul com 14 graus. Aí não dá. É mais forte, é muito, muito frio mesmo, né? Pra gente não dar. Gente, então vamos lá. Como eu já disse, sejam bem-vindos ao nosso estudo de casos. O estudo de caso é um momento em que você pode abrir o seu microfone, falar a sua opinião. Então, peço que vocês levante a mão. Tem um botãozinho aí que você consegue levantar a mão e pedir: eu quero falar também, eu quero contribuir. E eu sempre estou olhando o chat. Então, quem não gosta de falar, vem para o chat, que eu sempre vou estar estimulando vocês a conversarem comigo. Então, qual que é o nosso objetivo do estudo de casos, né? É ampliar a nossa capacidade de análise e resolução dos casos dos nossos clientes. Então, hoje, nós vamos começar com o caso da cliente da FinPro, Josi Oliveira. Existe um formulário que a gente manda lá para vocês no Telegram, para vocês preencherem no caso dos clientes de vocês. Inclusive, os preenchimentos lá estão pequenos. Estão acabando. Na nossa próxima sessão, a gente não vai ter mais casos para compartilhar. Então, vocês precisam sair daqui hoje e ir lá preencher, falar sobre o caso, uma dificuldade que você teve, ou uma abordagem que você fez, para que a gente possa discutir aqui. Não, eu também falei desse jeito, tem uma outra forma de fazer, para que a gente possa ampliar essa bagagem, tá? Então vamos lá. A Josi tá aí? Josi, você tá aí? Vamos ver aqui. Alguém acha, Josi? Vê se ela tá aí para ela explicar, fazer um cenário, né? Que a gente gosta de fazer uma encenação sobre os casos. Josi não tá. Não tá. Então eu terei que ser atriz, né? Fingindo que eu sou agora a Josi, desabafando sobre a cliente dela. Gente, olha o nome que eu dei para esse caso. É uma noiva endividada. Então, caso um, nós temos uma noiva endividada que está aqui querendo organizar o financeiro e virou a bomba na mão da Josi. E a Josi veio pedir nossa ajuda. O que eu faço nesse caso? O que vocês fariam nesse caso? Então, vamos lá. Olha o caso. Eu tenho uma cliente que trabalha com vendas de seguro automotivo.
Então, a gente precisa saber do que se trata, né? Ela tem um salário fixo de R$ 5.000 e recebe comissões. Ela tem uma dívida de um financiamento do carro de R$ 1.700 por mês, mais o seguro de 350, mais combustível. Então, os gastos que envolvem o carro, né? Fora os imprevistos. Essa cliente se endividou por causa do alto custo com esse carro, fora os outros gastos de cartão de crédito. Está no processo de criação de dívida e estava indo muito bem, mas no terceiro mês de mentoria me deu a notícia que, vamos lá, ó, aqui foi onde a Josi surtou. Ficou assim enlouquecida, o que eu faço agora? Ela disse que vai se casar no próximo ano e o casamento vai ter um custo de R$ 30.000. Ela não terminou de quitar as dívidas que tem e já decidiu entrar em uma nova. A Josi tá ali, ó, não vai casar. Mostrei para ela as possibilidades e o que eu recomendo no ponto de vista financeiro. Mas mesmo assim, ela está convicta da decisão. O que eu faço? E aí, gente? O que vocês fariam? O que vocês conseguem pensar? Imaginar, a gente vai ter que imaginar, já que a Josi não está aqui, imaginar esse cenário. Essa cliente está endividada, ela está com problema com o carro, mas ela decidiu casar e o custo do casamento vai ser R$ 30.000. Essa decisão é só racional? É emocional também? Quem vai começar aqui a imaginar aí o caso dessa cliente da Josi? Vamos. Quem vai ser a primeira ou o primeiro? Um por vez, gente. Sem brigar. Isso aí. Pode falar. Quem foi que levantou a mão? Abaixou? Oi, fala, pode falar, tô ouvindo. Quem tá falando não tá falando comigo. Tá falando, o áudio tá ativo, mas é outra coisa, tá travado aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo, se alguém quer falar ou ninguém quer falar hoje. Sunan, eu Oi, ia pode falar. para fazer perguntas para a cliente. Tem um microfone aberto, gente. Perguntar, né, mostrar o plano para pagamento de dívidas e perguntar para ela se ela acha que vai se encaixar entre esses R$ 30.000 que ela pretende casar, porque só que ser um casamento, ela tá muito pelo emocional já, né? Então Exato. tem que trazê-la para o racional com perguntas. Tentar fisgar alguma solução dela. Sim, é porque não é. Você também concorda comigo que não é uma atitude só. Ah, eu não vou fazer mais uma dívida, eu quero que tá essa, quero que tá outra, né? Tem toda uma. E uma mulher, né? Quantos anos tem que uma mulher ficar sonhando com o poder se casar, e o pedido de casamento, e o vestido, e a pressão da família. Então, essa decisão não é puramente racional, então temos que fazer perguntas para ela, foi o que você falou. Vamos discutir para pensar que perguntas são. Michele levantou a mão, fala, Michele, o que você quer ajudar a gente aí a resolver esse caso? Então, é que eu tive uma aluna, claro, ela não Hum, era noiva, mas ela queria terminar a cozinha dela de qualquer uhum, forma, junto com o quitar as dívidas. E ela estava comprando módulos, então o medo dela era de que a loja parasse de fabricar os módulos e ela ficasse com a cozinha capenga. uhum, Então, o que que eu sugeri, e foi o que ela fez e deu certo no caso dela. No caso dela era 10, acho que era 10 ou 12 mil reais o que faltava para comprar. Eu prolonguei a estratégia de dívidas para que ela conseguisse investir tanto na reserva de dívidas quanto na reserva da meta, né? Para que ela conseguisse aos pouquinhos ir comprando os módulos. Então, ela me passou tudo que ela tinha que fazer, o que faltava e os valores, e eu fui encaixando isso dentro do programa, dentro do plano de pagamento de dívida. Então, se ela fosse terminar de quitar as dívidas em 2, ficou em 4 anos. A gente uhum. prolongou a quitação de dívidas dela para que ela conseguisse fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Perfeito. Nesse caso, é bastante dinheiro, né? Então, Uhum, que tem que rolar uma renda extra, tem que ver o que que ela está disposta, né? O que que ela está disposta a abrir mão nesse momento,
de supérfluo, né? De estilo de vida. Qual que é a condição do noivo, né? O noivo está ajudando nesse valor ou ela vai arcar sozinha? É ela que quer Exato. casar? Porque eu já peguei, eu conheço uma amiga que ela vendeu o carro, o marido ajudou com 3.000 reais, ela bancou o resto da festa sozinha. Nossa, Então, ela assim, queria mesmo ela queria casar. casar, entendeu? Aham. Tipo, não importa quem, não Sim, importa com quem, eu quero casar. Então, ela acabou se endividando e casou. Mas tudo isso tem que ser conversado, né? Porque, igual exato. acho que foi a Aline que falou, já está totalmente no emocional, tá Tá. totalmente envolvido no coração. Então, ela vai fazer. Então, nesse caso, acho que o nosso papel como educador financeiro é tentar minimizar o dano, porque ela Uhum, vai fazer, né? Então, exato. que a gente esteja com ela nesse momento para tentar minimizar os impactos, porque se a gente falar não, ela vai fazer sozinha e vai cagar tudo. Vocês também concordam com a Mia e coloquem no chat. Vocês também acham que se a gente, como educador financeiro, falar não faz o casamento porque não dá para pagar, porque a conta não fecha, ela vai fazer o casamento mesmo assim, sim ou não? Ela vai continuar fazendo o casamento, a festa, pelo que a gente sabe aqui. Cadê? Quero saber a opinião de vocês. Ó, eu tô olhando o chat, tá? Grande possibilidade, é verdade. A minha opinião é que eu acho assim. Quanto mais a gente se posicionar dizendo que ela está errada em fazer o casamento, mais ela vai, não, eu vou fazer dar certo, porque tá todo mundo contra mim. Às vezes já tem um familiar que fala que ela é pobre, que ela não tem dinheiro para fazer. E aí vai aquela leoa, sabe, de não, eu vou dar certo, vou dar um jeito. Deus proverá, eu vou conseguir, né? O otimismo excessivo, e ela vai fazer. Por quê? O que que eu estava pensando aqui, gente? No slide anterior, a Josi falou que ela se endividou para comprar um carro e a parcela estava de R$ 1.700. Falei, "Desconto, o peso do casamento é muito maior, né? O peso de um carro e o peso de um casamento, provavelmente, se ela dispôs, né, a se endividar por causa de um carro, o casamento agora, que é um sonho de uma vida inteira, há uma chance assim absurda dela fazer. Então vamos começar a pensar, né, sobre esse caso. Então vamos lá. Quanto tempo, né? A primeira pergunta que eu pensei em fazer para a Josi. Você chegou a quanto tempo na vida dela? E o sonho de casar, quanto tempo tem? Para a gente pensar. Porque a Josi contou ali que 3 meses já ela já estava quitando as dívidas, o plano seguindo, ela estava conseguindo no mundo ideal das finanças e em direção ao objetivo. Só que, de repente, como é a vida real, suponhamos que essa mulher foi pedida em casamento. Ela recebeu um anel. Aquilo. E agora ela faz o quê? Não vou casar com o homem da minha vida porque eu tô endividada? É o homem da minha vida e tem uma pessoa que eu conheço há 3 meses que tá falando que é melhor eu quitar uma dívida lá do banco que nem me conhece, que eu já tô enrolada mesmo, já tava há tempos enrolada, e agora ela me fala que essa dívida importa mais do que o sim que eu dei pro meu noivo. Gente, é um peso emocional muito grande, vocês não acham? Muito, muito, muito grande. Então a gente precisa se perguntar, porque às vezes a gente se pressiona e tentar convencer o cliente a tomar a melhor decisão. Mas às vezes a melhor decisão do ponto financeiro não é a melhor decisão para o cliente. Foi o que a Mi falou. Ah, ela tinha um sonho, né? Ela queria comprar os móveis. Mas ela tinha outras coisas para quitar. Às vezes é ampliar o tempo da quantidade de parcelas que ela vai negociar essa dívida. Porque se você não tiver com ela, dando suporte para ela fazer o mais planejado possível, ela vai enfiar um monte de coisa nesse casamento. Então já é uma boa alternativa para vender uma renovação para ela, inclusive para acompanhar durante esse processo, né? Porque sozinha ela não vai conseguir. 3 meses, o processo que a gente aplica tem duração de 3 meses. Então tá quase acabando o acompanhamento dela. É uma boa para oferecer para ela, em casal, para ela já começar a conversar com o noivo sobre isso. Ó, o segundo ponto que eu pensei aqui: se ela se endividou por causa de um carro, por que que ela não se endividaria por causa de um casamento? Tem o sonho, o amor, a aceitação, né? Minha família tá ali, vai reunir todo mundo, a pressão dos pais, às vezes, para casar. E aí? Tudo emocional, né? Tudo emocional. Que tal perguntar para ela
como os noivos imaginam tornar viável a realização desse sonho. Porque às vezes para ela, por exemplo, a gente está aqui falando de que ela vai quitar o carro, vai se resolver nessas dívidas, mas talvez para ela é igual a aluna da Mi. Está disposta a vender o carro, a amiga, né? Está disposta a vender o carro para arcar com o financiamento, para arcar com os gastos do casamento. Então, precisamos perguntar sempre para os clientes: o que você sugere? O que você acha que pode abrir mão? Você pode abrir mão do quê? Ó, os pais dela vão bancar? Tem pais que pagam a festa toda. Tem pais que dão metade, dão uma parte, né? Então, a importância do educador financeiro continuar acompanhando essa pessoa durante esse processo. Então, em vez de desistir, jogar a toalha pro alto, já que ela estragou todo o plano que estava perfeito, aí sim que a gente tem que se aproximar dela, manter a confiança para que ela consiga engajar no plano e realizar os sonhos sem se enrolar ainda mais. Pagar a maior parte. Será que o noivo está disposto a pagar a maior parte? Porque tem noivo que pode pagar, né? As comissões. Gente, sabe o que pode ser legal? Eu não sei dos clientes de vocês, quero até saber. Quando falo assim, vamos fazer o plano do milhão, ou para comprar uma casa. Aí a pessoa fica super feliz em querendo fazer. Mas quando é um plano, um sonho que ela traz para mim, ela fala assim: não, mas que o meu sonho é fazer a festa de 1 ano da minha filha. Exemplo, meu sonho. Eles começam a arrumar dinheiro de onde não tem, eles cortam. Para eles é uma realização tão maior que eles mesmos dão um jeito de conquistar aquilo ali. Né? É como se a vida do filho tivesse em risco e eles vão atrás. Então, é sempre, talvez esse sonho dela de casar, justamente esse sonho ajude ela a organizar todas as áreas. Vocês não veem? Assim, pode ser que. Vamos usar então o casamento como um pontinho, né? A mira, onde eu quero chegar, né? Meu alvo. Então tá, olha. Então o que você vai reduzir para realizar o sonho do casamento? O que você acha que pode acontecer? Você acha que vale a pena continuar com o carro? Ou trocar por um Uber? Ou ir de ônibus? Porque a gente tem o casamento. Então o que a gente faz? Que tal a gente fazer meio a meio, a gente guardar uma parte para o casamento e a outra parte a gente já dedica para se livrar logo dessas dívidas, para você já entrar no casamento como a noiva que não levou dívida para depois, que vocês vão poder falar tranquilamente em casa sem ter confusão ou briga, ninguém trouxe nada do passado. Ela vai achar isso o máximo. Eu usaria todos os argumentos toda hora falando do casamento. E aí, já viu o vestido? Menina, vestido é caro, né? O que será que a gente consegue abrir mão para conseguir o vestido dos sonhos? Vocês não fariam isso? Vocês não acham que é uma boa pensar desse jeito? Eu acho que a gente fica mais próxima dela. Ô, tô louca aqui, o que vocês acham? Fala lá no chat pra mim que eu quero ver. Quem quiser falar e compartilhar, pode entrar, tá? Maravilhosa, ó. Isso aí. Gente, é muito bom, muito bom. Eu pensaria dessa forma, porque é um jeito da gente ter o cliente do nosso lado. A gente não pode perder esse engajamento do cliente, porque a gente perdeu ele, ferrou. Ele não vai mais vai nem ouvir. Vai começar a faltar as sessões, não vai ouvir o que a gente tem para dizer, porque a gente pode estar se posicionando exatamente como os parentes que não apoiam, como, essa menina é uma menina que não teve amor ou apoio de ninguém na vida inteira. De repente ela encontra o homem da vida dela que quer casar com ela. Eu tô indo contra tudo isso. Então é melhor usar esses argumentos ao favor da nossa estratégia. Aqui, ó, renda extra. Eu já vi na internet noivos que fazem trufas para o casamento. Vocês já viram casos assim, vídeos que ficam viralizados? Então assim, a gente está vendendo bolos, a gente está vendendo trufas para juntar o dinheiro da festa. Então eles podem, no momento que seria o lazer, no momento de descanso, se juntar, ó. Alguém falou aqui, ó, do brownie. Sim, peguei um Uber um dia que estava vendendo brownie para o casamento. Olha aqui, o noivo dela pode fazer extra com o Uber, vender o brownie, um doce no Uber, ela pode vender no trabalho, ela pode ficar mais estimulada a fazer mais comissões, fechar mais, bater metas por causa do casamento. Então, ela conseguindo bater a meta, e o que é legal? Por exemplo, casamento é 30 mil, mas é 30 mil tudo. Pode botar assim, vestido, chutar, tá? Vestido, 5 mil reais. Olha, então vamos, o que a gente vai fazer para conseguir o vestido? Conseguimos.
Ela ficou muito feliz, conseguiu conquistar um. Opa, então vamos quitar essa dívida aqui logo, ó. Quitou uma e quitou o vestido. Então vai ali no meio do caminho, ajudando. Eu ajudaria, ó. Inclusive falaram que comprou. Quando a pessoa conta uma história que tem emoção envolvida, a gente entra, a gente compra, a gente quer apoiar. Então, usar esses argumentos, né? Que tal mostrar para ela a importância de continuar quitando as demais dívidas para não levar essa dor de endividamento para o casamento. Mostrar para ela numa posição de julgamento, mas olha, aproveitar que você quer se casar, te dar um conselho. Os casais que eu tenho atendido, ou assim, os casos que eu já vi por aí. Qual que é o grande problema deles fazerem uma festa de casamento do que acontece? Eu sei que não vai acontecer com você, que você vai dar um jeito. Você vai conseguir, eu tô apoiando. Olha só, quando as pessoas fazem uma festa maior, mais cara do que elas podem pagar, elas chegam no casamento, do casamento, com uma dívida enorme, que vai se arrastar por 12, 24 meses. E aí vocês estão no início do relacionamento, na lua de mel, lá na lua de mel. A primeira olhadinha estranha já fala assim: não, mas você também quis comprar um vestido caríssimo? Olha só, começar já com o pé esquerdo. Então, o que que a gente faz? A gente tenta equilibrar, né? Nem você, nem eu. A gente coloca ali o meu termo. Foi conseguindo mais renda extra, a gente compra um mimo a mais, a gente aumenta a qualidade do buffet. Vamos fazendo assim, ó, o razoável, o que dá pra gente pagar agora, depois a gente vai aumentando. O que que você acha? Assim o sonho fica mais palpável. Ela vai se engajando, porque você apoiou o sonho dela. No momento, ela pode pagar uma festa de quanto? No máximo R$ 1.000. É o que tá na cabeça do planejador, que é o que ela consegue. Parcelado em 12 vezes ainda. Mas na cabeça dela, ela vai estar achando que você está engajando, apoiando ela na festa de 30. Mas, de qualquer maneira, você consegue ficar favorável, né, ao lado dela para continuar ajudando ela a se mover. E a partir daí mostrar essa importância de as brigas no relacionamento, quando as pessoas. Aí fica aquele segredo, fica chateado, aí fica muito tempo com empréstimo por causa de um dia de festa. Então, seriam os pontos que eu traria aqui para ela poder refletir. Alguém pensou algo diferente ou quer acrescentar, quer citar? Ó, tô aqui no chat, alguém tá falando no chat. Rifa. Eu fiz rifa, quem casa quer casa. Olha! Arrasou! Conte-nos mais. Que ideia genial! Você fez rifa para conseguir os R$ 5.000 de rifa. O meu marido, ele tinha um MacBook, um computador desses da Apple, Aham. e não conseguia vender de jeito nenhum. Porque já a Apple tem esse problema. Depois de um tempo, você não consegue atualizar mais e ele não estava conseguindo usar. E ele queria o valor que ele tinha pago no negócio, né? Mas ele não ia conseguir vender por R$ 5.000. Aham. Eu falei, vamos rifar, a gente precisa comprar os eletros, vamos fazer uma rifa. E aí a gente fez no Canva mesmo, bonitinho ali, quem casa quer casa, e eu fui controlando ali os números, o pessoal foi comprando, acho que era R$ 25 o Legal. número. Depois a gente fez o sorteio online no Instagram e arrecadamos os R$ 5.000. E a pessoa que ganhou vendeu por, sei lá, R$ 800. Ficou no lucro, porque ela Aham. comprou um número só, R$ 25. Todo mundo ganhou. E a gente entrou em casa, inclusive, sem dívidas. A gente até demorou mais para se mudar, para a gente deixar habitável, mas com planejamento, né? Então, tudo que está Excelente. aqui, tudo que tem na nossa casa hoje, está tudo pago. Mas a gente não fez festa. Não, não teve festa. Não fizemos nem Arrasou. churrascão Ó, para um a exemplo família ainda, prático. porque não está no plano ainda. É isso aí, ó, maravilhosa. Explicou, mostrou o plano prático que ela realmente fez na vida dela, e é isso. Então já temos mais dicas aí para a Josi implementar nos clientes. Inclusive, né, quem tiver com um cliente parecido, querendo realizar uma. Eu tenho uma cliente agora que ela quer fazer a festa de 1 ano da filha dela, em novembro, e ela também quer viajar para Maragogi para um resort que está dando R$ 15.000. Quando só uma festa, quando só um resort, não dá, a conta não fecha. Mas daí eu tô apoiando ela no resort que tá mais barato que a festa nesse momento. E aí, aos poucos, né, ela falou que, acho que eu tô quase desistindo da festa. Então a gente vai desistir aos poucos. Vamos um plano de cada vez. Não dá para não apoiar em nada, né? Ó, sugestão de abordagem. Pedir para ela fazer a lista de prioridades.
O que você quer fazer primeiro, conquistar primeiro? Então, o cliente precisa ter essa clareza. E eles precisam escrever essa lista. Para mim, o que eu preciso para ontem, o que seria mais impactante, o que me daria mais motivação, seria fazer o casamento. Por exemplo, seria a prioridade 1. Quitar a dívida do carro. Ela vai escrever dos sonhos que ela tem. E aí, se ela colocar, por exemplo, só minha única meta é fazer o casamento. Vai ter que pedir para ela abrir. O que tem dentro desse casamento? Seria o vestido. Não, seria o buffet. Buffet. Colocar a ordem de prioridade também dentro do casamento. Porque o casamento é um buraco sem fundo, gente. Quando você começa a mexer ali, é o convite personalizado, que só por ser casamento é 15 vezes mais caro. Né? A maquiagem da noiva, a maquiagem é R$ 100, por ser da noiva é 2.000, no mínimo. Então, tudo isso vai impactando e o cliente precisa ter essa clareza das decisões que ele está tomando para, então, ele conseguir manter aquele plano que ele estava inicial ou ele mesmo vai escolhendo o que é importante para ele. Então, né, pediria para ela fazer essa lista de prioridades. Inclusive, eu fiz essa semana com uma cliente que tudo dela, ela falava, não, vai cair o imposto de renda sexta-feira, que é amanhã. Vai cair o imposto de renda amanhã, e aí eu vou. O que ela falou? Ela botou 3 planos, né? Vai cair o imposto de renda e eu vou fazer a viagem. Vai cair o imposto de renda e eu vou comprar não sei o quê. E eu vou ajudar minha mãe. Eu falei, você já viu que em um único dia, com o mesmo dinheiro do imposto de renda, você já me disse 3 planos diferentes? Ela, mas foi 3, Suna? Eu falei, foi. Eu falei, faz o seguinte para mim, escreve o que você vai fazer com o dinheiro do imposto de renda, item por item. Ela foi escrevendo. Quando soma, a conta não fecha. Tu vai receber R$ 1.500 de imposto de renda e tu já fez a conta de 5.000. Quando ela viu que o que ela estava dizendo já tinha passado do dinheiro que ela podia ou que ela queria gastar, ela mesma falou assim, não, isso aqui vai ficar para depois, nem precisava disso agora. Ela mesma me ajudou. Porque eu não conseguia tirar nada, porque tudo parecia muito importante. Então a gente precisa fazer eles fazerem essa lista para então eles irem escolhendo e respeitando a ordem de prioridade. Então, nossa função é dar prioridade do 1 ao 10. O dinheiro que entrar extra, o dinheiro que entrar que sobra do orçamento, vai respeitar. Prioridade 1, 2, 3, vamos quitando. Podemos ir fazendo as 3 primeiras, um pouquinho para cada uma. Mas pelo menos, no máximo, 3, para a gente não ficar tentando quitar tudo e não conseguir fazer nada, para ele não se perder. Próximo, perguntar como o casal está planejando, né, para realizar esse sonho. Às vezes fazer uma sessão extra com o noivo para entender se esse sonho é só dela, para ver o que a gente pode ajudar. E se importar, né, realmente com esse sonho dela. Foque no que ela já conquistou até aqui, porque a Josi falou que ela já havia quitado, né, quase quitado várias dívidas. Então, em 3 meses, ela conseguiu fazer uma sobra muito legal para conseguir ir arrumando dívidas, né? E a gente esquece disso. Pode usar isso a favor. Olha quanta coisa você já conquistou em 3 meses. Se a gente continua o plano, a gente vai conseguir conquistar muito mais, né? E permita que ela decida o que é melhor para ela mesma. Porque se ela decidir fazer o casamento, que não cabe no orçamento, que a conta não fecha, tá tudo bem. Nós não fazemos as escolhas pelo cliente. Nós damos ferramentas, nós mostramos os prós e contras, nós acolhemos, nós nos importamos, mas se ela tomar a decisão de seguir adiante fazendo loucuras, vai com Deus, siga seu rumo, bota sua cabeça no travesseiro, durma em paz, não se preocupe, porque o ser humano é assim, é a vida real, tá? Gente, alguém quer sugerir? Foi bom, conseguimos concluir esse caso. Podemos passar, pensaram aí, tiveram insights dos próximos clientes. O que vocês acharam aí? Ó, bota aí no chat. Vocês estão muito quietos hoje. Eu não sei o que está acontecendo no feriado, né? Tá todo mundo quieto. Então tá, vou passar pro caso 2, hein? Ó, a Josi mandou 2 casos pra gente. Então, esse mais um caso da Josi, que ela nem tá aqui, mas esse caso é muito complexo. A cabeça de vocês tem que estar muito boa agora, para me ajudar a resolver, que eu não consegui. O caso 2 é a empresa está falindo. Simplesmente.
Respira, é isso. Respira e não pira. Por quê? A empresa está falindo. De acordo com os relatos da dona Josi, a vontade é: vende tudo, fecha, que não dá lucro. Você está tirando dinheiro do teu bolso. Não dá para sustentar isso. Mas, como não dá para falar dessa forma com o cliente, a gente está escolhendo as palavras adequadas para ajudar ele a passar desse nível. Então vamos lá, o caso 2 é a empresa está falindo. Vou narrar para vocês. Olha só o tamanho do texto. Era tão grande o texto que a Josi mandou que eu tive que printar, gente. A história, a história que ela mandou para a gente sobre essa cliente. Eu estou com uma mentorada que se encontra na seguinte situação. Quando ela entrou na mentoria, misturava PF e PJ. A primeira coisa que eu fiz foi separar as despesas e receitas. Agiu corretamente. Já começou a separar, perfeito. O negócio pessoa jurídica trata-se de 2 caminhões, os quais só vivem quebrando. Ou seja, só dá prejuízo. Tem meses que ela tem que tirar o dinheiro da própria vida para cobrir a empresa. A pessoa física hoje encontra-se com dívida de 20 mil reais de cartão que deixou de pagar. Então, ela já está no método Snowball, já não consegue pagar aquela dívida, e 3 mil e pouco ao pai. Ao realizar o orçamento, identifiquei que o potencial de sobra é de R$ 2.550. Porém, ela tem muitas contas parceladas. As quais estão comprometendo até os próximos 4 meses do orçamento. Se houver algum imprevisto nesse período, já era, vai ser mais um endividamento, ela está ferrada, não tem mais o que fazer. Na pessoa física, verifiquei que a solução de imediato seria cancelar o consórcio. Então, a Josi está sugerindo que ela cancele um consórcio, que ele compromete 30%. Oi? Estão ouvindo? Eu não sei se vocês travaram, se eu travei. Como é que tá aí? Tudo ok. Bruna, você falou comigo. Vocês estão ouvindo? Tava travado? Vocês estavam ouvindo normal? Tava Ouvindo ouvindo normal, só que a câmera que ficou preta, mas o áudio tá normal. Ah, o áudio. Beleza, o áudio tá indo então. Então, beleza. Eu já voltei, né, para vocês. Dá para ouvir. O áudio ficou bom. Que ótimo. O Ó, áudio vivo. na pessoa física, a Josi verificou que um consórcio está comprometendo 30% da renda. Ela orientou a mesma cancelar, para que nos próximos 4 meses venha uma sobra de orçamento para montar reserva. A partir do 4º mês, o valor que ela pagava de consórcio, ela já ia colocar onde? No Tesouro Direto. Então, a Josi deu a solução de todos os problemas, assim, aqui no caso, né? Ela separou o PFPJ, já falou o que fazer com o dinheiro do consórcio, pois os juros vão render mais do que as parcelas do consórcio. Porém, a mesma concordou, mas percebeu que tem uma multa de 15%. E aí, naquele momento, ela decidiu não cancelar mais. Enfim, na pessoa jurídica, eu não consigo enxergar o negócio viável. Não tem prolabore e tem meses que nem dá para cobrir as despesas. Sem contar que os caminhões estão sempre quebrando. Orientei a vender o grande, já que ele é quitado, e colocar o dinheiro para investir e trabalhar por eles. O pequeno não pode vender porque é financiado, orientou a alugar caminhões em vez de ter, enfim. Ela falou: estou um pouco angustiada porque só faltam mais 2 sessões e ainda não consigo ver solução. Preciso muito da ajuda de vocês. Gente, a Josi está desesperada. Ela está em um caso resolvendo um monte de plano de caminhão, teve o consórcio no meio, e a cancela não cancela, pega o dinheiro e investe. E aí, por onde que a gente começa? O que vocês acham aqui dos conselhos que a Josi deu? Que vocês, ó, aqui eu acho que a Josi exagerou, ou aqui a Josi acertou. Cadê? Tô olhando aqui no chat. O que vocês acham? Eu vou falar um aqui que eu vi. Ela orientou a pessoa a cancelar o consórcio. Eu não falo para cancelar, e nem para, no caso dela falou de vender o caminhão e colocar no Tesouro Direto. Eu não faria isso. Vocês fariam? Eu não faria. Cadê? Deixa eu ver o chat. Consórcio eu recomendo. Quando a Bom, pessoa tem consórcio, geralmente eu recomendo porque eu já tive consórcio e aí eu explico, né, tudo que eu uhum, sei de que o consórcio não é investimento. E nesse caso ela entrou na falácia uhum. dos custos irrecuperáveis, né? Ah, tem uma multa, então eu já paguei muito para desistir Sim, agora, né? Uma sim. coisa
eu acho que ela já deve ter feito isso porque ela sugeriu aplicar o valor, né? Então, acredito que ela já tenha mostrado na simulação, dentro do site do Tesouro, quanto que esse dinheiro renderia. Que é o que geralmente eu faço, né? Eu tinha uma aluna com um consórcio de Uhum. imóvel, 20 anos, Você acha, Omi, você acha que nesse tempo. cortou Pode tudo. falar. Eu tinha uma aluna que o consórcio dela era de imóvel, 20 anos. Ela pagava R$ 600 por mês e a carta era de Uhum. 180 mil. Eu perguntei para ela, tá, em 20 anos, o que que você vai comprar efetivamente com 180 mil de imóvel? Basicamente nada, porque é o que a gente está comprando Meu hoje Deus. aqui em Curitiba, né, com esse valor. Eu simulei com ela no Tesouro IPCA 2045, 22 anos, líquido estava dando 400 mil. Então, ela optou por cancelar o consórcio e começar a investir o valor no Tesouro Direto. Mas, se eu não me engano, não teve multa. Eu não sei que tipo de consórcio é esse, porque o que eu fiz eu também não paguei multa. E o valor que eu já tinha pago de parcela, eu vou receber no final, quando terminar o grupo, que ainda não terminou, é lá em 2027. Então, ainda tem um valor para receber do que eu já tinha pago. Agora tem que entender todo esse Quando consórcio, termina, né? termina, é. Então, talvez para esse caso, para essa cliente, tentar olhar esse contrato, porque ela vai receber, ela vai ter que pagar essa multa, provavelmente, mas ela vai receber o valor que ela já pagou. Vai demorar um pouquinho, provavelmente, dependendo se for de imóvel, por exemplo, que é 20 anos, vai demorar 20 anos. Mas ela não vai comprometer, né? Se comprometer com essa dívida de 20 anos. Olha, Sim, eu gostei mais do casamento, tá? A Josi, coitada. Pena que ela não tá isso, e a aqui. Jo sabe Pena que ela não dos tá aqui. dois casos, do casamento, isso aqui. Ai, ai, ai. É porque hoje era pra gente dar um abraço nela, falar, Josi, vai ficar tudo bem, não desiste de ser educadora financeira, é assim mesmo. Sim, já tava Tadinha, mandando pro né? endereço Porque dela tá um bravo. lencinho Mas para eu ela também secar vejo as isso. Mas, lágrimas. Miki, o que pode estar acontecendo? Às vezes, no próprio contrato dela. Aham, é isso aí. Às vezes, nesse contrato, tá dizendo que tem multa, ou ela começou há pouco tempo e foi lá perguntar pro gerente: "Ah, como é que eu faço para cancelar?" O gerente vai falar de tudo quanto é jeito para não cancelar. Né? E as pessoas têm medo. Então, pelo que eu vejo aqui do resumo, eu acho que essa cliente ainda é muito imatura para trocar uma parcela do consórcio para ter maturidade de investir no Tesouro Direto todo mês, por tantos anos, para ter o carro. Muitas pessoas só entram no consórcio porque é aquele boleto obrigatório de você guardar dinheiro. Só por isso, porque se fosse sozinha para ela guardar dinheiro, ela não guardaria. Porque se ela precisasse do carro agora, ela faria um financiamento. Já resolvi, o carro tá Sim. aqui. Mas se ela tá E querendo a gente guardar vai na para comprar ilusão de que depois, vai ser então às sorteado, vezes é né? por isso. No meu caso, eu queria o carro agora, mas eu fiz o consórcio porque, Sim, você vai ser sim. contemplada. O gerente ilude a gente. Aham, ilude muito, né? Hum, quem mais viu pontos aí? Então, a Mi falou que discorda de mim, que recomendaria que cancelasse o consórcio. Eu falei que não faço isso porque eu tenho muito medo de falar para a pessoa cancelar, e ainda mais quando a mentoria é só de 3 meses, e aí ela cancela, no outro mês ela não guarda R$ 1 daquele dinheiro, então eu fico avaliando muito como é o comportamento daquela pessoa. Se ela já tem uma propensão, né, uma possibilidade maior de guardar dinheiro, já tá fazendo as tarefas, está sendo mais disciplinada, porque dependendo da mentalidade da pessoa, eu prefiro que ela fique com sócio, porque ela vai perder dinheiro, mas ela vai ter algum dinheiro, do que eu falar para ela cancelar e ela perder tudo. Eu cometi um erro gravíssimo na minha vida, eu ainda não era educadora financeira, quando trabalhava na aeronáutica, um capitão lá via muito que eu falava de investimento, ajudava as pessoas. Ele tinha um seguro de vida em que ele só ia receber se ele morresse. Isso aí eu já achei. Ele guardava dinheiro, só que ele guardava dinheiro com a justificativa só que ia ficar para alguém. Ele não ia poder tocar naquele dinheiro.
Aí eu, na minha inocência, iludida ali, iludida não, vislumbrada, né, com um tesouro direto, tinha acabado de aprender. Eu fui lá e falei o que pra ele? Cancela, você tá perdendo todo o dinheiro. Porque se você pegar esse mesmo dinheiro, colocar no tesouro e aplicar, você vai ter tantos mil, compensa tudo que você já guardou. Ele falou, mas eu já tenho 200 mil lá. Eu falei, não, isso aí é pouco. Botou no tesouro. Na quantidade de anos vai dar mais. Enfim, ele cancelou. Vocês acham que ele guardou o dinheiro? Nem um real. Eu passava no corredor, olhava para aquele cara e falava assim: ah, ele não guardou nada, eu não acredito. Eu ficava triste toda vez que eu olhava para ele, porque ele simplesmente cancelou o negócio lá, o seguro. Ou seja, quando ele morrer, a família não vai ganhar mais nada. E ele não começou a guardar o dinheiro que eu tinha orientado para ele. Porque só dica não adianta, não muda o comportamento. E eu dei só uma dica, eu não era mentora dele. Eu não tinha técnicas o suficiente para ajudá-lo a continuar se movendo. Então, dependendo do nível que o cliente está, a gente não pode já dar esse conselho de cara. A gente precisa entender ali o ponto, como é que tá, o passo a passo para poder implementar. Quem mais quer complementar aí o que que ela fez de errado que vocês fariam ou não fariam? A Gabi falou assim: consórcio não é a melhor opção, mas tem cliente que infelizmente só consegue guardar dinheiro dessa forma. Infelizmente, nem eu fico com a pulguinha atrás da orelha, mas já não falo disso de cara. Vou entender como que tá o restante das coisas, né? Quem mais aí discorda ou concorda, ou tem um milagre, uma solução aqui para dar para Josi. A Josi está desesperada, gente. Ó, Igor falou aqui no chat. Eu falava para ela transferir ou repassar o consórcio para outra pessoa. Dá para fazer isso? Eu não sabia, tá? Transferir ou repassar para outra pessoa. Muito bom. É, isso aí, é verdade, meu, ó, me falou aqui. Compromete 30% mesmo que ela não guarde, já vai usar na quitação de outra dívida. O que que eu pensei? Ó, o Fabrício falou que dá para transferir, quem não sabia, eu não sabia essa informação. Eu não sei, eu não tenho informações sobre consórcio, tá, gente? Só uma observação aqui. Então, tô falando só o que eu sei de básico aqui. É, a dívida, né, compromete, né, essa parcela do consórcio compromete 30% da da renda dela mensal. Então, isso é um peso muito grande, realmente. Então, é algo para se olhar, para ter expectativa ali, para direcionar. Mas aqui nesse texto enorme que a Josi mandou, alguns pontos que eu vi. A única coisa que ela tem é um caminhão a lucro. Ela não consegue tirar salário. Ela tira do próprio bolso para sustentar a empresa, que às vezes é um sonho, às vezes é a única coisa que ela conseguiu construir, que ela foi lá e fez dar certo, está tentando fazer dar certo. E aí, tudo que ela tem é um caminhão quitado e o consórcio, que é onde ela está conseguindo guardar um dinheiro. Pelo menos isso ela faz. Tem gente que fala, pelo menos eu estou guardando isso, porque eu não guardava nada, não conseguia guardar nada. E aí, de repente, as soluções que a Jos dá vende o caminhão e pega o dinheiro e bota para investir, e vende o consórcio e também bota ali para poder ajudar no mês, para poder quitar as coisas. Vocês não acham que é muito, como é que falam? Muito rígido? Eu falo para ela que ela vai vender tudo que ela conseguiu até agora. Vocês não iam pensar assim? Pensa como cliente, o cliente está aqui recebendo o direcionamento, tudo que ela conquistou até agora. De repente, você tem 2 meses com ela, você fala, vende tudo, coloca num banco. Provavelmente o nível de conhecimento ou segurança ou confiança que ela tem em tesouro direto e investimentos não é igual ao nosso. Ela ainda não sabe lidar, ela ainda não sabe que realmente funciona. Às vezes tem medo de que o banco vai pegar o dinheiro dela. A gente fala para ela vender tudo que ela construiu e investir. E aí, vocês concordam com essa parte? Essa parte eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Ó, cadê? Nenhum homem falou hoje, né? Só o Igor tá falando aqui no chat, Fabrício também. Aí, vocês não querem aparecer no vídeo hoje, né? Não querem falar no vídeo. Sim. Ó, logo o Igor falou aqui, é possível fazer a transferência, se é muito revolucionário, pouca maturidade financeira. É isso aí. Ó, então aqui, vamos lá. O que que eu pensei?
desse caso, né? Vender o caminhão refere-se apenas ao valor monetário? Vamos pensar sobre isso. Se ela vende o caminhão agora, é só o dinheiro que ela vai conseguir? É só isso que vai representar para ela? Quando eu olhei esse caso, eu pensei, vender o caminhão pode ser dizer, realmente, desiste da empresa, acabou. Tudo que tu tinha construído lá, tu não tem mais, porque o único bem que tu conseguiu quitar, tu vendeu. Porque essa pessoa pode ter ainda imaturidade ao ponto de vender o caminhão, usar o dinheiro no próprio mês para quitar as coisas da empresa, o caixa, né, o fluxo de caixa, e não tem mais o caminhão, e não tem as contas quitadas, porque ela só foi ali e vendeu o caminhão. Então aqui, ó, Gabi falou, eu analisaria, né, analisaria um aumento de renda antes de tudo. Sim, também, é verdade. Porque como ela é empresária, ela tem a possibilidade de tentar faturar mais. Às vezes, gente, a empresária não está faturando mais porque tem um problema emocional por trás. Eu tenho uma cliente que ela estava muito ruim nas vendas dela, muito ruim na empresa. E aí, sabe o que a gente descobriu? Avaliando que ela estava com problema emocional, problema psicológico, porque ela não conseguia vender isso que ela não vendia, isso travava mais ainda ela para vender, e ela ficava no looping. Cada vez que ela não vendia, não fechava a venda, ela ficava mais desesperada, isso estava dando desespero, porque as contas que ela tinha para pagar no mês eram muito altas. A gente conseguiu um empréstimo para ela, que um tempo de 6 meses para ela poder começar a pagar. Eu nem sabia que existia isso, mas meus sócios me orientaram. Então, conseguiram lá na Caixa um empréstimo. Ela vai ter 6 meses para pagar a primeira parcela. E aquele valor ficou de caixa na empresa. Ela não usou, ficou de caixa. Mas o simples fato do dinheiro ficar em caixa, vocês acreditam que ela vendeu hoje, esse mês, mais do que todos os outros meses desde que ela começou? Simplesmente por ela ter visto que ela não precisava estar desesperada para vender. Então, assim, às vezes não é que a pessoa tá com problema, que alguma coisa está acontecendo errado. O emocional tá abalado. E a gente pode tentar pensar como é que a gente pode ajudar nesse emocional. Às vezes o emocional é o casamento está acontecendo alguma coisa, é indicar para uma terapeuta. Né? Olha, vou fazer uma terapia em casal, para vocês poderem conversar lá, colocar os pratos limpos. Pronto, ajuda. A pessoa precisa de psicólogo para ouvir, porque ela não tem apoio no relacionamento, ela não tem apoio dos familiares, ela precisa ter contato com outro profissional. Então, vai, faça isso. Então, ter esse olhar de fazer sempre um a mais, de indicar para ela um profissional até de outra área, pode te ajudar a destravar essa parte aqui. Então, essa parte de vender o caminhão, para mim, não é só apenas o valor monetário. Então, eu não consegui chegar numa conclusão do que fazer com o caminhão. Mas no momento eu não venderia o caminhão. Porque eu acho que ia abalar muito mais ela do que ajudar. Ó, Igor falou, pode sugerir uma locação desse caminhão ao invés de vender. Ah, legal. Boa, Igor. Em vez de vender, ela vai, me empresta, né? Aluga o caminhão por um período, vai conseguir um caixa. Quando ela não estiver usando, o caminhão está alugado. Ó, aluga o caminhão ao invés de vender. Isso pode dar uma renda de 3 a 9 mil, dependendo do modelo. Boa ideia, eu gostei. Não tinha pensado, não consegui pensar numa solução para isso. Que boa. Então, vamos sugerir para Josi. Josi, você está aí revendo a gente, né? No gravado. Nós vamos sugerir para você, graças ao Igor que está aqui, consigo pensar numa saída, porque eu não estava conseguindo, em vez de vender o caminhão nesse momento, aí falar para ela: olha, então você usa o caminhão, né, 15 dias só. Os outros 15 tá parado porque não tá tendo vendas, não tá tendo, né, o ciclo ali correto. Então, por que que você não aluga nos próximos 15 dias? Ela consegue ter uma renda do dia que ela vende, né, que ela usa o caminhão, e uma outra renda sem se desfazer do patrimônio. Eu acho que ela vai amar isso aí. Eu amaria. Eu gostei. Me dá um gás a mais. Ó, por que que os clientes de vocês normalmente decidem pagar um consórcio? A Mi. A Mi falou que fez um consórcio. Por que que você decidiu comprar um consórcio, em vez de ir lá comprar o carro? O que aconteceu? Não tá entendendo. O que que tem por trás da cabeça de uma pessoa que compra consórcio? Alguém aí já comprou consórcio? Coloca no chat por que que você decidiu fazer um consórcio. Fala, Mi, pra gente. Ai, são tantas coisas. Ih, aí, ó, viu? Nunca é só o número. Na verdade, é, é o jeito que o gerente vendeu para nós. Explicou que os juros era bem mais baixo do que um financiamento, a parcela era fixa, é,
teria os sorteios mensais, então no primeiro mês a gente já poderia ser contemplado e ficar com o nosso carro. Então a gente foi meio que iludido nessa brincadeira. E desde que a gente comprou, nunca foi o mesmo valor fixo, todo mês aumentava a parcela. Era R$ 500 quando a Uhum. gente contratou. No quarto mês estava quase em 700. Eu falei, se continuar nesse ritmo, vai estar Nossa. R$ 1.000 no fim do ano e eu não vou ter dinheiro para pagar. E aí Sim. o gerente falava, não, mas é porque, veja, é o valor da carta que está subindo, está sendo corrigido não era IPCA, era um outro imposto lá que agora eu não lembro. E aí, antes de eu cancelar, eu cancelei depois que eu comecei a fazer o curso da Natália Arcuri. Mas eu já estava me sentindo incomodada, principalmente porque as parcelas todo mês subiam um pouquinho. E eu não via essa projeção de aumento no meu orçamento, porque eu sempre tive minhas planilhas, mesmo quando eu não cuidava das minhas finanças certinho. E eu via que naquele ritmo ia dobrar até o fim do ano e a gente não ia conseguir pagar. Mas eu fui iludida, a gente foi iludido nessa questão, né? Os juros é menor do que o financiamento e você vai, né? Você vai ser contemplado. Sempre tem ali uns 2, 3 por mês que é sorteado dentro do mês, então no primeiro mês, ali no segundo mês, você já pode estar com o seu carro. Tá. É incrível, né? Eles usam, ó, igual a Lara tá falando aqui, nunca comprei consórcio, mas já procurei, o gerente quase me convenceu. É uma lábia, são várias técnicas que são utilizadas, mexe com o nosso sonho, aí fala que não tem juros. Pô, não tem juros. A única coisa que criticam o financiamento é por causa dos juros. Então, eu tô bem. Eu vou guardar o dinheiro, vou resolver, não vou estar fazendo uma dívida, que é um investimento. E a gente Isso fica também. ali envolvido, né, por aquele sentimento, fica envolvido, e é muito difícil. Aqui, até a Aline falou, ser contemplado rápido é o que deve vender mais. Gente, toda hora eles devem falar isso. Não, porque todo mês tem alguém contemplado. Muita gente é contemplado aqui da nossa agência. E aí, ninguém é contemplado ali que você conhece. Eu nunca conheci alguém que foi contemplado Não, minha rapidamente. mãe falou para mim E a gente que realmente, ele ela vende um foi sonho. contemplada Então, na assim, última parcela. muito provavelmente ela foi, sim, sim, ela foi envolvida por aquela história, né, por tudo que foi contado, e com certeza a Josi não tentou, persuadi-la da mesma maneira, só que para um viés contrário. Porque a gente não faz isso. A gente quer mostrar a verdade para o cliente, a gente não vai ficar tentando usar técnicas dentro da cabeça dele para convencê-lo, né, a mudar de opinião. Ó, a Lara disse: já tive um título de capitalização. O banco me ligou em 2017 e achei interessante e comprei. Não tinha nenhuma instrução na época. Ó, não tinha. E foi uma péssima experiência. Então, muita gente passa por isso. A pergunta que eu faço para você, educador financeiro, para mim, que sou educadora financeira, o que nós estamos fazendo para levar essa mensagem para as pessoas, nas redes sociais, no offline, mostrando para elas que esses produtos são mentirosos, esses produtos não são realmente o que elas estão pensando que é, tem várias pegadinhas, tem coisa por trás. Será que quanto mais tempo a gente tem, né? Quanto mais medo a gente tem de colocar o rosto na internet e falar sobre isso, falar sobre os mitos, falar sobre essas falsas verdades que os gerentes trazem para a gente, será que a gente está deixando alguém inocente cair e passar 20 anos pagando por um consórcio de uma casa, né, 10 anos pagando por um consórcio de um carro e chega lá no final pegar uma carta que ele pagou 3 vezes mais? Então a gente precisa pensar nisso. O nosso trabalho tem muita importância. E quando a gente tem medo de vender, a gente está dizendo, eu concordo com o gerente que está lá, fazendo a coitadinha cair nisso, nessa cilada, porque eu tenho a cura, eu tenho uma ferramenta e eu não faço nada. E aí? O que que vocês acham? Ó, estamos indo para os finalmente. E uma última pergunta, hein? Se há meses as contas não estão fechando, qual o grau de confiança e segurança que essa cliente sente em vender um único caminhão e investir? Se ela não está conseguindo pagar as contas, investir, gente, para algumas pessoas, a gente falar investir, para ela é
cabeçada gargalhada, porque é impossível. Na cabeça dela, o cérebro dela diz: você não paga nem tuas contas. Não tá nem fechando aqui a fatura do cartão. Investir nunca. Porque as pessoas acham que investir é só ter 10 mil reais, 1 milhão de reais para investir no mês. Não sabe que a partir de R$ 1. Então é sempre. Há essa questão da segurança, essa questão da confiança, tem que trabalhar nela, né? O gerente, alguém falou aqui, o gerente não fala das taxas administrativas que estão embutidas. Então a gente precisa falar para os nossos clientes nas redes sociais que existem taxas, né? Igor complementou. É sempre a mesma história. Eles falam que vai ser uma excelente aquisição para comprar o que o cliente, né, quer e pode ser contemplado logo logo. É isso. Eles falam, então, o que a gente quer ouvir. Na verdade, a gente, como cliente, a gente quer ser enganado. A gente não quer ouvir a verdade. Quando alguém procura vocês para fechar uma mentoria, o que que a pessoa quer? Uma solução rápida, que não dê trabalho, que não precisa abrir mão de nada, não precisa reduzir custo e que vai começar a investir no primeiro mês. Aí a gente, como educador financeiro, tem que botar ela no lugar dela e falar assim: olha, não vai ser uma tarefa fácil, mas é possível, mas você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que fazer renda extra. Aí que ela fala: tá bom, olha só, eu vou me organizar, aí mês que vem eu falo contigo, tá? Porque assim, tá muito apertada as coisas em casa, ela dá uma desculpa e ela vai embora porque ela quer fórmula mágica. Mas se a gente vendesse, olha, se você fechar comigo, em um mês você já vai estar investindo, um mês você vai estar assim, ó, todos os problemas resolvidos, vai ser molinho, vai ser tranquilo. Só precisa me pagar. Ela pagaria. Incrível. Pior que ela pagaria. Mesmo sendo uma mentira descarada. É por isso que as pessoas caem em pirâmide. As pessoas se envolvem em joguinhos de tigrinho, porque eles querem, o nosso cérebro quer ouvir o que nos conforta, o que diz que a gente não tem que ficar na zoninha de conforto ali, que tudo vai ficar bom e maravilhoso. Então a gente precisa entender, né, que não é assim. Ó, e vocês estão concordando comigo no chat, né? Isso aí, ia chover cliente com essa mentira. Pior que é verdade. Então, gente, um ponto muito relevante para casos muito complexos assim é qual o nível de confiança, segurança que esse cliente tem com o novo serviço, com o novo produto, o novo investimento que você está indicando. Porque em uma hora você mostrar o site do Tesouro Direto para ela, fazer várias simulações, que ela nem sabe refazer aquelas simulações porque é a primeira vez que ela viu aquilo. E aí você bota taxa, IPCA, porque olha só o quanto de dinheiro vai ficar. E dá lá R$ 1 milhão no final das contas. O cérebro dela vai dizer: você nunca guardou R$ 1. Tu acha mesmo que vai ter 1 milhão? Ele não acredita que é verdade. Ela, depois dali que ela viu 1 milhão, por mais que você ficou felicíssima por poder ajudá-la a ter 1 milhão, para ela aquilo foi incoerente. Falou assim: não, é impossível, você não vai chegar lá. Então precisa perceber que às vezes o cliente precisa, aos poucos, criar confiança e segurança para você dar um próximo passo para ele e fazer ele vender tudo que ele tem. Fabrício diz: mesmo com dívidas, ensino a investir para já absorver. A ideia da rentabilidade. Até mesmo com renda extra, o cliente quer resultado rápido. Exato, é isso aí. A gente precisa dar passinhos devagar com ele. Né? Olha, eu falo às vezes para meus clientes assim: quando você acha que é ridículo, assim, é ridículo você investir por mês, que seria impossível você não colocar. Eu falei: será que você acha que R$ 10 é muita coisa? Aí ela: gente, R$ 10 não dá para comprar nada, não dá para fazer nada. Eu falo: então tá. Então esse mês a gente vai investir R$ 10. Você acha que você é capaz de investir R$ 10? Aí ela fala: posso, R$ 10? Quem não é? R$ 10 assim, a gente gasta piscando. E o que que eu quero ensinar com ela, com isso com ela? Não é o valor do investimento, é a constância, é conseguir ter disciplina, é conseguir pensar que investimento é possível. E aí, minhas clientes, às vezes, quando estão com R$ 50 na reserva de emergência, elas estão tão felizes, porque já tem 5 meses que está investindo. Dependendo do que sobra para ela está muito feliz, porque aquilo nunca aconteceu. Aí pronto, agora é a hora de aumentar. Agora ela já está feliz, agora ela já acha que é possível guardar. Aí você fala lá: você tem potencial de guardar R$ 500, tem potencial de 1.000, indica isso, ela vai seguir. Mas às vezes, falar para ela abrir mão do presente, R$ 500, R$ 1.000, para guardar, essa pessoa que nunca guardou R$ 1, provavelmente, ela pode achar que aquele plano é impossível e vai desanimando, desanimando e não vai fazendo. Gente,
Só tudo isso eu quero saber se nós atingimos nosso objetivo de ampliar a nossa capacidade de análise e resolução do caso dos nossos clientes, né? Então, muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo encontro. Eu quero saber, alguém tem alguma resolução final, quer falar alguma coisa sobre esses dois casos? Ou uma mensagem de acalento para Josi, né, que está passando por esse desafio. O que vocês acharam da nossa reunião? Coloquem aí no chat, porque a Samia não está aqui, mas a gente tem que representar bem o FinPro. E eu quero mostrar para ela, olha, eles gostaram, eles curtiram, foi bom, conseguimos. Eu vou pegar um extintor para apagar meu cérebro que está fritando. Olha, arrasou, muito bom. Arrasou, gente. Vocês já fizeram uma story hoje? Já tiraram uma foto dizendo que estão no estudo de casos? Já foram lá marcar? Vamos marcar o FinPro, então. Alguém quer complementar? Alguém quer fazer alguma observação? Ou a gente pode dizer que esses casos foram questionados? Podemos ter outras opções agora de resolução desses casos. Tudo bem para vocês? Gostaram? Então, estou aqui no chat olhando vocês. Foi bom? Então, eu vejo vocês no próximo estudo de casos, sempre na última quinta-feira do mês. E corram lá para o Telegram e preencham a ficha para colocar o caso dos clientes de vocês. Porque a Samia já disse, encerrando a quantidade lá que tem de estudo de casos, a gente vai encerrar o estudo porque não faz mais sentido, vocês não estão com mais nenhuma dúvida. E eu acho que é bem legal esse momento de troca. Vocês gostam desse momento de troca aqui, diferente? É bom, né? Gente, então fiquem com Deus. Ótimo feriado para vocês. Excelente semana. Ah, eu vou tirar uma foto nossa, né? Vou aproveitar aqui. Cadê? Todo mundo aparece aí. Quem pode aparecer, aparece. Pra gente fazer a foto. Pra gente fazer a foto. Isso. Cadê? Olha, a Lara apareceu. Cadê os meninos que falaram bastante? Igor falou bastante aqui. Fabrício tá ali. Tô com problema na câmera. Tá bom, Graziele. Não tem problema. A gente vai tirar a foto de você aqui no chat. Tá tranquilo. Ó, todo mundo pronto? Vou lá em 3, 2, 1 e. Gente, então, excelente noite para vocês, um bom feriado. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchauzinho.